vezes vocês já ouviram a frase: a educação é a base do futuro? Milhares e milhares de vezes, né? Que discurso, né? Todo mundo diz isso. Poucos fazem da educação realmente uma prioridade. E é por isso que eu estou trazendo um personagem hoje aqui, exatamente por isso, que é diferente. Ele tem esse discurso, mas ele faz o que diz. Deputado Aélcio da TV, prazer tê-lo aqui, é uma honra mesmo ter, batendo um papo conosco, uma pessoa que gosta e executa e trabalha tanto pelo futuro como o senhor. Sérgio, obrigado pelo convite. Eu quero agradecer imensamente você. Quero agradecer ao telespectador por ter tirado esse tempo para estar nos acompanhando aqui. Eu tenho certeza que temos muita coisa para falar. Mas a educação realmente é uma paixão. Eu sempre fui apaixonado por educação e estou tendo a oportunidade, através das emendas parlamentares, de fazer um trabalho voltado para a educação. Então, cerca de 80% das minhas emendas eu coloco na educação. Como eu sou de Porto Velho, a minha base é de Porto Velho, eu venho colocando essas emendas, a grande maioria aqui em Porto Velho. Então nós temos muitas obras acontecendo em muitas escolas nesse momento. Já aconteceu no ano passado, está acontecendo esse ano e vai acontecer no segundo semestre de novo. Enfim, a gente está investindo na educação porque eu acho que a educação é a única coisa que quebra ciclo de pobreza. Não há desenvolvimento sem educação. Pois esse discurso que o senhor fala é o que a gente ouve no Brasil inteiro, mas quantos Aélcio da TV estão investindo realmente todo o seu mandato da educação? Eu não conheço história semelhante à sua, pelo menos. Quando eu reuni a primeira vez com alguns diretores de escola, dizendo do meu desejo de investir na educação, e eu por um acaso eu reuni com eles, porque eu pedi a minha equipe para visitar as escolas para descobrir qual era a necessidade. Eu não fui lá na escola, fazer reunião, entendeu? E aí, quando eu reuni com eles, fizemos uma reunião na SEDUC com o pessoal do projeto Guaporé, que são 5 escolas, eles me disseram, até inclusive foi o Léo, lá do Flora Calheiras, ele disse: deputado Aélcio, é a primeira vez, depois de muitos anos, que vejo um deputado mandar chamar os diretores para falar de educação. O último deputado que fez isso em Rondônia foi o deputado Everton Leone. Palavras do que não é mais parlamentar o que há 15 anos. Pois é, faz muito tempo, né, que ele deixou. Eu lembro, realmente o Everton dedicou muito do seu mandato para a educação, inclusive foi quem trouxe a ideia do ar-condicionado para as escolas. Verdade. Na época diziam que ele era doido. Não, tu é doido, aqui como é que vão botar ar-condicionado nas escolas? E olha como tu já imaginou hoje, se você chegar numa sala sem ar-condicionado, você não aguenta ficar 15 minutos. Verdade, agora tu imagina que a temperatura era a mesma, como essas crianças sofriam antigamente. Nossa. Hoje, Léo, nesse momento, nós temos hoje 15 obras acontecendo em Porto Velho. Hoje nós temos... Nas escolas? Nas escolas. Escolas municipais ou estaduais ou ambas? E nos 2 primeiros anos de mandato, nós estamos colocando só nas escolas estaduais. A partir desse ano, já colocamos emendas para as escolas municipais. Então, nós, a partir do... as escolas não receberam ainda, o que é mais importante. Nós fizemos uma consulta com a Procuradoria do município, a Procuradoria do Estado, da SEDUC, para que a gente possa viabilizar esse recurso direto para o Conselho Escolar. Até mesmo nas escolas municipais, quem vai receber o recurso é a escola que vai executar a obra, a escola que vai contratar a empresa, a escola que vai administrar e vai prestar conta. É uma forma que a gente tem encontrado de diminuir custo, né? É uma forma que a gente, eu coloco 145 mil para construir um auditório, coloco 145 mil, constrói 3 salas de aula. Então a gente tem feito hoje, nós temos 8 auditórios sendo construídos, ano passado nós construímos 15 salas de aula, esse ano está sendo construído mais 9, enfim, tem muitas obras acontecendo nesse momento em Porto Velho e já aconteceu no interior. Lá em São Francisco do Guaporé, nós inauguramos há poucos dias 4 salas de aula de uma emenda que coloquei lá. Qual é o seu sentimento quando o senhor vai numa escola e vê uma obra feita com a sua emenda? Hoje já estou meio acostumado, com toda sinceridade. Lá no Marcos Freire, quando eu entrei na sala e vi assim, porque aí deu um sentimento assim, poxa, eu estudei numa escolinha tão simples, eu comecei estudando dentro de uma igreja que era de madeira, que a gente ainda brincava, entrava lá embaixo, enfiava os pauzinhos assim nos pés dos colegas. E aí eu entro numa sala daquela com granito, com aquele piso lindo, com blindex,
as portas de alumínio. Eu, sinceramente, chorei muito. Lá no Marcos Freire. Escola Marcos Freire, no bairro Ronaldo Aragão. Quando eu entrei na sala, que eu olhei assim, aquilo passou um filme. Foi a primeira escola assim que eu vi, a primeira obra que eu vi concluída com a minha emenda. Eu não aguentei. Não o menino da enxada que está ajudando a educação, o senhor sentiu mais ou menos assim? Eu senti também outra coisa. O menino, filho de pai analfabeto, que nunca deixou o filho faltar à escola. Meu pai nunca deixou faltar um dia de aula. Que para ele, mesmo morando no sítio, tendo que caminhar 6 quilômetros para estudar, a educação era prioridade. Nunca faltei um dia de aula. E eu falei, poxa, eu poder estar contribuindo com as outras famílias hoje. Uma homenagem pro seu pai também. Então. Com certeza. Eu falo sempre isso. Que os meus pais têm muito a ver, são. Então, eles moram no Espírito Santo e eles têm muito a ver com essa história minha da educação. O que certamente os diretores de escola, os professores e até os estudantes, quando começam a compreender mais as coisas, eles devem ser pagiados, vamos usar essa palavra, procurados, olha, por políticos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e com tudo que não acontece, eles passaram a não acreditar. Quando começou a chegar o dinheiro, qual foi a reação deles, deputado? Teve uma história muito legal você falar disso aí. Como o povo fala muito de emenda, mas emenda não sai do papel, né? O povo pensa, emenda não sai do papel. Todo mundo fala de emenda, vê em outdoor, vê na televisão, mas não sai, não vira obra. Então, foi muito engraçado, porque tem alguns diretores aí que tem 20 anos, 30 anos que é diretor, né? E aí o professor Mábio, lá do Daniel Neri, eu chamei ele pra gente construir um auditório lá. E aí assinei o ofício lá na hora, entreguei. Ele pegou o papel e falou, e agora? Esse papel tem que ser aprovado pelo plenário da Assembleia. Um professor de mais de 20 anos, ele não sabia o que era isso, ele nunca tinha visto, então tem muito isso. Nunca tinha ganho nada também. Não, nada. Então, a gente tem batido assim, como são muitas escolas que a gente está colocando, e aí agora é todo mundo maravilhado e tal, porque as escolas não vieram atrás de mim, eu que fui atrás das escolas. Eu entendo, né? mas aí, deputado, fica uma dúvida no ar. Ora, se um percentual muito grande do orçamento tem que ser obrigatoriamente destinado às escolas, por que as nossas escolas estão tão abandonadas, deputado? A educação, ela custa muito caro, a estrutura de educação, ela custa muito caro. E a gente percebe também, Sérgio, igual eu falei aqui há pouco, que a coisa, quando é feita com as grandes empresas, com as grandes corporações, as licitações parte da SEDUC, elas no Brasil custa muito caro, tem muito superfaturamento dessas coisas tudo. Então, o que a gente percebe, às vezes você passa numa escola e vê uma placa lá que a escola está em reforma. Aí tu vai ver a placa de quanto custou a reforma, 3 milhões. Acontece que eu coloco 2 milhões e faço 15 obras em 15 escolas. Eu coloco 145 mil, e se eu colocasse, por exemplo, 1.450.000, eu construiria 30 salas de aula. Quer dizer, são 2 escolas, 30 salas de aula com 1.450.000. Eu coloquei 725 mil no primeiro ano, em 2015, e construí 15 salas de aula com 725 mil. Então, dessa forma que eu falo, o dinheiro lá da escola, o conselho escolar, pais, alunos, professores, o conselho escolar administrando esse recurso multiplica, ele rende. E outra coisa que é importante, sabe por que ele rende mais? Porque eu nunca indiquei para o diretor empresa para fazer. Eu não sei de quem é a empresa, eu não quero saber. Porque eu nunca recebi um centavo de doação de ninguém. E nunca vou receber, não quero dever esse tipo de favor para nenhum empresário nunca na minha vida. Então o diretor vai escolher lá aquele que realmente oferecer pelo menor preço, que for construir. Então isso faz multiplicar, isso faz muita diferença. Não tem toda aquela infernal burocracia. É muito menor a burocracia, vai muito mais rápido, a obra não para. Você vê que reformas aí, e aí a culpa às vezes não é do governante. Você vê a Escola Brasília. A Escola Brasília, que é uma escola referência agora, é a escola integral, modelo MEC, mas a escola ficou 6 anos fazendo uma reforma. É um absurdo, a coisa é muito demora, é muito moroso. Aí a empresa que ganha faz corpo mole, porque quer aditivos. É muito difícil, é complicado. O prefeito Hildo Chaves publicou num VT nas redes sociais essa semana, visitando uma escola da cidade de Porto Velho, de que havia os aparelhos de ar-condicionado comprados há 5 anos e que até hoje não foram instalados.
Na sua opinião, de quem é a culpa disso, deputado? Ah, não, isso aí é desleixo. Desleixo, né? Isso aí existe alguma circunstância, algumas situações. Por exemplo, antes de eu ser deputado, eu sabia que um grande problema das escolas, a maioria delas, era a questão elétrica. Tinha muitas escolas que não tinha condição de botar uma central de ar porque não tinha rede elétrica suficiente para isso. Tinha escola que tinha gato. Tinha escola que funcionava com um gato para ligar o ar-condicionado. Então, às vezes tem um problema elétrico, mas tem que solucionar o problema elétrico. Não pode ficar... Não dá para demorar 5 anos, né, deputado? Não dá, não tem condição. Aí é desleixo, aí abandono, é descaso total. Nós vamos no segundo bloco, nós vamos conversar um pouco mais da onde o senhor tira esse dinheiro das emendas, porque esse valor que você falou, por exemplo, 700 e poucos mil reais, não é o valor de um deputado tem de emendas, né? Não, na verdade é assim, a gente tem, daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas o ano passado, por exemplo, eu tinha 3 milhões de emenda e coloquei na educação 2.315.000 reais em 2016. Esse ano aumentou um pouquinho. As nossas emendas esse ano são 3.401.000, porque ela é um percentual sobre o orçamento. Okay. Então no orçamento tira um percentual de 1,2%, que é para os deputados colocarem emenda e indicar onde vai ser aplicado o recurso. Antes de ir para o intervalo, uma perguntinha com uma resposta rápida. Seu gabinete custa muito caro, deputado? Eu tenho 85 mil reais para o gabinete, entre auxílio e salário. Eu gasto 25.200, eu economizo 59.800. Todo mês isso? Quase 60 mil reais. E aí nós temos ainda a verba indenizatória, que é... Eu vou economizar esse ano mais de 1 milhão. Amigos, amigas de Rondônia, estamos falando com um deputado que dedica o seu mandato para a educação. Na prática, Aelcio da TV. Deputado, então o senhor tem lá uma economia mensal de 60 mil reais. Dá 96 mil reais a minha economia no meu gabinete por mês. Por mês. Como é que o senhor consegue isso? Tem que sacrificar. Isso aí você não faz assim. Por exemplo, em verba indenizatória, eu tenho lá 47 mil, que todos os deputados têm. Você pode utilizar alugando carro, você pode hospedagem, alimentação, divulgação, uma série de coisas, advogado, contador, muita coisa, aluguel do escritório de representação, as contas desses escritórios. Então é muita coisa, você pode gastar com esses 47 mil. Desses 47 mil, eu gasto em torno de 10.500 reais a 11 mil por mês. E a gente economiza só aí em torno de 36 mil e alguma coisa, nesse da verba indenizatória. O gabinete a gente tem 85 mil entre salário e auxílios para contratar uma quantidade de servidores, e eu contrato bem menos, faço a economia, economizo 59.800 reais desse recurso, somando tudo, economizo em torno de 96 mil por mês de economias, multiplicado por 12 meses, mais o 13º do pessoal, vai dar em torno de 1 milhão e cento e pouco a economia deste ano. Que o senhor economiza dos seus gastos que o senhor podia gastar e não gasta, fora as emendas que o senhor tem, é isso? Sim, sim, porque é o seguinte... no primeiro ano eu fiz uma contenção, eu sempre economizei muito, desde a época da Câmara Municipal, verba indenizatória. Lá era 7.500 reais, mas eu gastei no ano 15 mil, um ano inteiro. Então tinha 75, tinha 90 mil, eu gastava 15 mil. Aí lá nós entramos com o mesmo estilo, economia, seguro, lá não tem gasolina para todo mundo, não tem gasolina para filho, não tem gasolina para mulher, não tem gasolina para assessor, não tem. Aqui é dinheiro público. O senhor é muito pão duro, não? Muito. O Maurão fala que às vezes eu não ando para mim não gastar a gasolina da Assembleia. Então ele brinca assim comigo, né? Eu sou seguro, eu acho que com o meu não, mas com a coisa pública eu sou muito seguro. A gente tem que segurar, porque ele não é meu, eu sou apenas um gestor, um administrador. Claro. Então eu não posso gastar de qualquer jeito a coisa pública. E aí a gente faz essa economia com a verba indenizatória. Eu economizei 270 mil no primeiro ano, era menos, era 38 mil reais. No segundo ano, eu economizei 365 mil e pouco. O Maurão arredondou para mim 400 mil reais e eu fiz uma emenda, porque o que a gente economiza devolve para o governo e transforma numa emenda que você pode colocar em algum lugar. Então a economia do ano passado de 400 mil reais, além daquele cheque que eu faço todo ano do meu auxílio moradia que eu recebo durante o ano,
além daquele cheque que eu fiz esse ano de 56 mil reais no final do ano, mais esta emenda de 400 mil para a construção do Hospital do Câncer. E aí eu falei, não, vamos fazer logo generalizado, vou somar também agora a verba de gabinete, entra tudo, entra, o que você economizar, a gente vai transformar em emenda. E aí a gente sacrificou no gabinete, apertou, e estamos trabalhando com um número muito reduzido de pessoas. Tinha um escritório, eu falei, não precisa disso, vamos fechar o escritório, economizar tudo, e vamos então passar de 1 milhão. E esta verba de 1.100.000 reais que eu vou economizar no mínimo, ela vai ser transformada em emenda para a saúde. Essa economia, que é o sacrifício que eu faço, tanto lá com auxílio moradia, como com essa economia específica do gabinete que transforma em emenda, esse vai para a saúde, é para a urgência, é para o doente, é para aquela... O sacrifício meu é em prol do contribuinte que está precisando com urgência. Agora, aquele que eu tenho direito, que é no orçamento, que é a emenda, que são 3.400.000, esse aí eu quero fazer investimento. Investir ele no futuro. Investir ele na educação, nas crianças e no nosso futuro. Vamos para a prática na questão da saúde. Sim. O senhor tem um bom dinheiro, Mas como é que esse dinheiro chega no doente? Ele tem que passar pela burocracia toda? Não, ele vai chegar no hospital, né? Por exemplo, a manutenção do Hospital do Câncer de Barretos, ele não aguenta bancar, ele precisa claro. O SUS paga muito pouco, ele precisa disso para ajudar. Então, é o apoio, o Santa Marcelina, que atende o SUS e que também precisa. Então precisa muito, né? Precisa muito. E o Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, que está fazendo, está com a construção, é uma obra que eu conheço desde quando iniciou, há 10 anos atrás. Está construindo, inclusive, aqui bem pertinho na Caúla, está construindo uma casa maravilhosa, para atender as famílias das crianças com câncer. Então, a família lá do interior, lá do Cone Sul, lá do Amazonas, que vem para aqui fazer tratamento, não tem onde ficar, então lá tem um local decente, com suíte, cada quarto com seu banheiro, e vai atender essas famílias. Então nós vamos dividir em partes iguais essa economia do gabinete, que vai ser em torno de 350 mil a 400 para cada uma dessas entidades, para ajudar na manutenção e para ajudar diretamente a pessoa que está doente. Se o senhor for eleito por Porto Velho, o senhor é um deputado de Porto Velho, embora, claro, o seu trabalho atinja todo o estado, mas o senhor é um deputado de Porto Velho. Além da educação e da saúde, essa cidade tem muitas demandas. A população também lhe cobra isso, deputado? Cobra, mas ela também entende muito. Como eu coloco, por exemplo, 80% na educação, eles falam, pô, não sobra quase nada. E a gente coloca isso na educação daqui. Mas eu tenho apoiado o PROERD, que é o programa da Polícia Militar. Colocamos, há poucos dias mesmo entreguei um veículo, já colocamos equipamento, já colocamos emenda para adquirir mais outro veículo para o PROERD, para aquele outro programa da Polícia Militar nas escolas. Então a gente tem apoiado também para a compra de equipamentos, retroprojetores, monitores, a gente está apoiando. Nós temos apoiado a SES, que é a assistência social, eles adquirindo essas academias de terceira idade que colocam em praça pública. Adquirimos uma que já até conversei essa semana com o pessoal da prefeitura, com o secretário, vai ser instalado lá na Praça do Mariana, uma academia dessa. Já tem mais 3 no próximo orçamento das nossas emendas, 2 aqui para skate park, uma lá para colocar do lado do ginásio Dudu. E já fiz projeto, já fiz emenda também para a Polícia Militar, colocamos consultório odontológico lá na Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, a COI está fazendo uma ampliação, nós temos emenda lá também. Em várias áreas a gente tem atuado. A prioridade é educação, mas não tem deixado, e esporadicamente coloco a emenda no interior. A base é aqui, 90% das minhas emendas em Porto Velho, porque é a população de Porto Velho que me elegeu, mas também a gente não tem deixado de atender. Há poucos dias entregamos uma ambulância lá para Presidente Médici, uma escola com 4 salas de aula lá para São Francisco, estamos atendendo uma escola lá de Buritis, uma escola em Pimenta Bueno, uma escola em Ji-Paraná. Então a gente tem pontuado em alguns locais, mas a maioria das nossas emendas são para Porto Velho. Nós temos hoje aqui em Porto Velho 54 obras grandiosas paradas. Paradas ou atrasadas, super atrasadas. Por exemplo, vamos receber agora em junho, finalmente, depois de 3 anos, as obras de reforma do Cláudio Coutinho.
As obras do espaço alternativo parece que vão se eternizar. A rodoviária não se sabe quando vai ficar. Quando o senhor põe o olho nessas coisas, mesmo não fazendo emenda, não tendo recurso, não dá vontade de ir para a tribuna xingar essa gente que não faz essas coisas, deputado? Eu até fiquei triste há poucos dias e eu quero deixar bem claro aqui que eu acho a gestão Confúcio Moura espetacular. Não, tá indo muito bem. Tá indo muito bem. A gestão e a parte fiscal do Estado. A parte fiscal do Estado, muito bem, o controle fiscal do Estado não tem nenhuma comparação com o restante do país. É verdade. Mas existe pontos que aí deixa a gente triste. Essa semana passada mesmo fui pra tribuna criticar o diretor do DR, porque as coisas não acontecem, é muita conversa e pouca ação. E aí você fala, pô, é só politicagem, vai para o interior, vai para lá, e Porto Velho está aqui, a mercê, com tanta necessidade. Às vezes você precisa de uma manilha que a prefeitura não tem, porque a prefeitura terminou o mandato anterior. Nunca vi prefeitura sem fábrica de manilha, mas aqui não tinha, porque precisava adquirir os tubos, os negócios lá, depois o Tribunal de Contas cortou, e a prefeitura não pode colocar um cano na rua, não pode abrir uma valeta para botar uma manilha, porque não tem. Aí você conversa com o diretor do R, não, pode deixar, vai ficar tudo pronto. A prefeitura inicia o trabalho e os tubos não chegam lá nunca. Aí precisa parar a coisa. Então, isso deixa a gente triste, porque eu gosto de ação. Às vezes as pessoas falam, quando essa obra ficar pronta, nós vamos inaugurar. Eu falo, não se preocupe com a inauguração, não. Me entrega para a comunidade. O importante é agir. Eu falo isso com os diretores. Hoje eu estava visitando a obra, que eu visito as obras toda semana. Todas essas obras eu fiscalizo toda semana, essas obras de emendas. Aí uma diretora falou comigo, esse auditório vai ficar pronto, já está coberto e tal. Vai ficar pronto no dia 5 de julho, nós vamos inaugurar ele, aniversário da escola, eu quero o senhor aqui. Eu falei, não se preocupa comigo não. Entrega o auditório para a comunidade, o importante é a comunidade tá usando. Então, eu não uso essa coisa de politicagem, de trazer dos líderes e trazendo... Não precisa, o povo quer a solução do problema, Sérgio. É muito mais fácil do que os políticos pensam. É verdade. Deputado, nesse contexto todo, o senhor com essa visão que o senhor tem defendido sempre, tem feito um mandato bastante transparente, e quem acompanha sabe, o Brasil está vivendo um momento diferente, né? Diferente. A mesmice está indo para o fim, né? O senhor acha que o que vai cair no gosto do povo nas eleições no ano que vem? Essas ideias diferenciadas ou o eleitor vai continuar do mesmo jeito que era? Olha, Sérgio, eu tenho muito medo quando acontece essas... Olha, tanto que eu quero deixar bem claro que eu fui que mandei o voto de louvor pro Moro. Eu aprovei de minha autoria aqui na Assembleia o voto de louvor pro Moro. Sou um defensor intransigente da Lava Jato. Acho que todo tipo de falcatrua no Brasil tem que ser investigado. Não abro mão disso. É o meu conceito como não só como pessoa pública, mas como cidadão. Eu acho que tem que investigar tudo, mas eu estou preocupado, porque daqui a pouco pode criar uma linha de extrema direita e extrema esquerda que fica muito perigoso. É verdade. Isso acaba ficando muito perigoso. Mas eu não tenho bandido de estimação, não. Eu não tenho. É bom. Eu não tenho. Eu muito acho bem. Que todo mundo que cometeu falcatrua merece ser tirado do negócio e tentar renovar com pessoas decentes, de caráter, porque o Brasil não aguenta mais. Nós verdade. Tá demais, né? Nós vivemos o pior momento da nossa história. O Brasil nunca teve tanta corrupção. A corrupção está generalizada. Quando o rapaz da Odebrecht, o cara conta a história lá, e os valores da forma que foi aumentando, ele está falando porque ele tinha uma contabilidade, tinha uma empresa de corrupção. Dentro da mega empresa que é o Odebrecht, tinha uma empresa de corrupção. E ele conta que esse troço vai crescendo assustadoramente. Então, eu acho que está na hora de limpar, está na hora de fazer uma apuração mesmo. E eu tenho muita esperança que as coisas possam mudar. Deputado, o senhor tem 1 minuto ainda para dizer alguma coisa que o senhor queira para o nosso telespectador. Primeiro eu quero dizer para você, muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui contigo. Sempre bem-vindo. E eu quero dizer para os nossos telespectadores que o Brasil vive o pior momento, né, da sua história, né? Nunca se ouviu falar tanto em corrupção em nosso país, mas a gente pode ser diferente. Eu tenho sido diferente no meu mandato. Em 2016 eu fiz a economia de 365 mil, em 2017 vou economizar mais de 1 milhão. Todo o valor que eu recebo de auxílio moradia, que eu não acho justo, eu tenho doado para uma entidade.
Isso faz com que a gente seja diferente da política. Mas existe uma frase célebre do Martin Luther King que diz o seguinte: o pior não é o barulho dos maus, o pior é o silêncio dos justos. Então, vamos se movimentar, vamos sair do comodismo.